Bom dia, eu sou a Camila Barros e começa agora o Veja Mercado desta quinta-feira, 11 de abril. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta nas redes sociais de Veja e também no Spotify, sempre pela manhã. Hoje, as bolsas europeias e os futuros americanos operam em queda. Ontem, o Ibovespa cedeu significativamente e o dólar operou em alta após a divulgação do CPI nos Estados Unidos, o dado de inflação que veio acima do esperado pelo mercado. É sobre isso e outros assuntos que eu converso hoje com Fábio Murat, que é sócio da IP Avaliações. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Camila, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, muito obrigada. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, o CPI de março registrou uma alta de 0,4%, que foi mais do que esperado pelo mercado, e o núcleo, que é a parte do dado que desconsidera números de energia e alimentação, que são mais voláteis, também subiu 0,4%, também acima das previsões do mercado. Queria saber se esse dado aí pode alterar o plano de voo do Fed em relação à redução dos juros no país. Sim, com certeza, o Fed, desde o ano passado, ele vem falando que ele é 100% data dependente. Como a economia dos Estados Unidos, ela está muito robusta, muito forte, ele pode realmente se dar o luxo de, quem sabe, dar uma, duas ou quem sabe nenhuma diminuição nos juros ainda esse ano. Agora as projeções já mostram no máximo duas, né? Agora a gente já fala aí para o mês de setembro. Mas ele sempre fala que o mais importante é realmente o controle da inflação. Enquanto a economia continuar nessa velocidade, nessa intensidade, ele de certa forma está confortável e pode sim mudar os planos aí de queda nos juros lá nos Estados Unidos. Ontem, o Fed também divulgou a ata da sua última reunião de março. No documento, a gente vê alguma mudança de postura dos dirigentes do Fed em relação à condição de política monetária? Não, ainda na minha visão continua exatamente na mesma toada que eles vinham tendo nas outras atas, que é essa história eles estão 100% data dependentes aí do controle da inflação. Então esse ponto faz com que realmente possa mudar mesmo, e pode ser que nem tenha, né, queda de juros ainda esse ano. Tem alguns economistas que já começam a falar quanto tempo a economia resiste, né, sem entrar em recessão, com juros tão altos por tanto tempo. Então, historicamente, quando os Estados Unidos entrou em recessão no passado, foi nesses momentos de taxas muito elevadas durante um período prolongado. Então, já tem gente falando aí que pode ser que inicie recessão aí no. É uma quantidade muito pequena ainda de analistas que estão com essa posição, mas já existe alguns falando sim, final do ano, começo do ano que vem, pode ser que comece uma recessão. A grande maioria dos analistas, economistas, ainda estão aí focados na tese aí do pouso suave. Então, o investidor tem que ficar muito atento, né? Prestar muito atenção nas posições que vai fazer, tanto em juros, câmbio, bolsa, porque tudo pode acontecer, né? É muito difícil a gente conseguir prever aí o futuro aí nos próximos, ainda mais de curtíssimo prazo, que eu tô falando, sei lá, menos de 12 meses, né? Então, atenção total aí no que pode acontecer nos próximos movimentos. Já o IPCA aqui no Brasil, também divulgado ontem, veio abaixo das estimativas do mercado a 0,16%. Na sua opinião, quais são os destaques do documento divulgado ontem? Então, né, eu vejo que realmente esse dado foi muito positivo. Entendo que isso possa, que o Banco Central deve continuar na pegada de 0,5%, né, na próxima reunião, talvez 0,5% na outra, né. Já tinha gente falando em 0,25, aí depois do documento a gente já falou, já está falando em meio de novo na próxima reunião. O que eu vejo é que o mercado como um todo, ele está, de certa forma, muito bipolar quando sai qualquer dado, seja para cima ou para baixo.
A nossa visão aqui na IP é que o investidor, tanto de curto, médio prazo, ele deve ter uma visão de acordo com o seu perfil. Então, se você é um investidor de longo prazo, então você vai buscar empresas que tenham um valuation atrativo para tentar comprar barato. Se você é um investidor de curto prazo, esses movimentos podem ser muito interessantes para você aproveitar entradas e saídas aí de curto prazo. Então, o mercado está muito bipolar, qualquer dado que saia, ele pode abrir para um lado ou para o outro. Então, assim, o investidor deve respeitar muito aí o seu perfil para, enfim, se você é de curto prazo, aproveita a volatilidade. Se você é de longo prazo, foca nos fundamentos. Em algum momento, os juros vai cair, isso é dado, você não sabe quando. Então, o investidor deve sempre prestar atenção nisso e nunca fugir aí do seu perfil aí para não tomar decisões equivocadas, né? Falando em movimentos de mercado, ontem o Ibovespa fechou em queda de 1,4%, apesar desse dado positivo do IPCA, puxado pelo CPI nos Estados Unidos. Eu queria entender o que está puxando o desempenho do Ibovespa esse ano, se é só a questão internacional em relação aos Estados Unidos, porque o Brasil está desempenhando pior do que as maiores bolsas do mercado, como Estados Unidos, Japão, Europa. Sim, não tenha dúvida. Ontem, apesar do dado bom aqui no Brasil, a gente depende muito do que acontece lá fora. Então, o dado ruim lá fora pesou não só no Brasil, como no mundo todo. Então, o euro apanhou, o dólar aqui no Brasil, o real apanhou feio também. Então, ontem o mundo inteiro apanhou do dólar, né? Então, sim, apesar de lá fora a gente ver a economia voando, as bolsas nas máximas históricas, aqui no Brasil a gente tinha tudo para conseguir acompanhar esse movimento. Aí estou falando dos ativos aí do Ibovespa, mas aí a gente teve ruído político, o nosso fiscal começou a pesar também. Então, imagina um investidor internacional, ele tem a oportunidade de estar lá no dinheiro de curto prazo, no Tesouro Americano, o ativo com menos risco aí em todo o mundo, pagando aí mais de 5% ao ano. Então, naturalmente, esse recurso acaba indo para esse lugar mais seguro, em detrimento a investir aqui nas ações locais, principalmente essas ações aí do Ibovespa, como a gente teve vários ruídos aí nas últimas semanas, últimos meses de interferência política na nossa principal empresa aí da Bolsa, que é a Petrobras. A gente teve movimentos aí de interferência na Vale. Então, o investidor, o que ele mais busca, pensando no investidor de longo prazo, quando ele faz o investimento em um ativo de renda variável, quando ele vira sócio de uma empresa, o que ele mais quer é uma certa estabilidade. Ele assume o risco de estar entrando naquele ativo porque ele acredita no projeto, nas pessoas. Então, o que, que ele quer é uma certa previsibilidade. Sem essa previsibilidade, seja na geração de receita, então imagine que a empresa o demonstrativo financeiro e econômico da empresa são as receitas. Eu quero prever o que ela vai fazer nos próximos meses, semestre e anos. Impostos, custos, despesas e também a distribuição de dividendos. Então, esse pacote, né, fiscal, mais interferência política, mais essa taxa de juros elevada no mercado americano, faz naturalmente que os grandes volumes de recursos acabam migrando para esse porto seguro, e nesse cenário eles vendem ativos aqui locais e aí naturalmente a gente fica para trás. Então a gente tinha tudo, né, para estar acompanhando esse movimento. Mas aí teve esses acontecimentos, e aí tem até aquela frase do Roberto Campos, que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então é mais uma oportunidade perdida aí que eu vejo aí, principalmente para os ativos aí do Ibovespa.
A gente já vai voltar nessa questão da interferência na Petrobras já, mas antes eu queria continuar no Ibovespa, perguntar, no começo do ano, o clima do mercado era extremamente positivo justamente porque a gente previa uma queda de juros um pouco antecipada nos Estados Unidos, né? Muitos investidores falavam ali numa queda para março. Agora que esse horizonte está um pouco mais complicado, algumas estimativas já falam em setembro, outras falam que pode nem acontecer esse ano. Qual é a sua previsão para o Ibovespa ao final de 2024? Então, é muito difícil a gente fazer esse tipo de previsão, né? Mas assim, dentre as análises aqui que a gente faz aqui na IP Avaliações, a gente imagina que é em torno aí de 134 mil pontos, algo nesse patamar. Então, a gente vê realmente que isso pode romper esses níveis aí de 134, 135 mil pontos, só após realmente a gente ter uma sinalização clara de queda nos juros, para que o movimento de grandes volumes de recurso para ativos de risco fique mais propício, fique mais favorável. Enquanto a gente não tiver essa definição clara de que vai começar a cair os juros, o mercado efetivamente vai ficar lá nos mercados que estão voando, antes de voltar aqui para o Brasil. Essa é a visão aqui da IP. Perfeito. Ontem a Petrobras subiu mais de 2% na contramão do Ibovespa, sustentada ali pela notícia de que o Prates, atual presidente da Petrobras, deve permanecer no cargo apesar dos ruídos políticos em torno da empresa nas últimas semanas. Queria saber se essa notícia sozinha já ajuda a distensionar a desconfiança em torno dos papéis da companhia. Não, na minha visão, nos nossos modelos aqui, o petróleo ajudou também essa alta. E como eu falei anteriormente, a gente precisa de muita previsibilidade. Tudo isso que vem acontecendo é ruído que no final vai impactar nos modelos de valuation, de precificação das grandes casas de análise, fundos, investidores internacionais. Então, tudo isso que vem acontecendo acaba adicionando um prêmio de risco nos ativos da companhia, tá, Camila? Legal. E em relação ao dólar, que ontem teve uma alta significativa também, na contramão do Ibovespa, a explicação para essa alta desse ano é a mesma? É em relação aos Estados Unidos? Sim, com certeza. Esse é o principal ponto, né, que fez com que o dólar chegasse nesse nível. Inclusive, não foi só no Brasil, o euro apanhou também, quase todas as moedas acabaram se desvalorizando forte ontem frente ao dólar. O raciocínio na nossa visão é bem parecido com a análise que a gente faz aqui de Brasil, tá? Legal. E nesse novo cenário que a gente cria para a economia, com os juros mais longos nos Estados Unidos, qual que é a sua visão sobre os papéis no Ibovespa? Quais setores devem se beneficiar ou continuar sofrendo, na sua opinião? Legal. Então, na nossa visão, essa alta de taxa de juros nos Estados Unidos acaba penalizando realmente grande parte dos ativos aí do Ibovespa, tá? Porém, a gente encontra aí grandes oportunidades, ainda valuations super atrativos em outros índices, como principalmente o índice de small caps. A gente vê aí grandes oportunidades aí para quem tiver paciência, buscar pontos de compra interessante. O grande segredo realmente do investidor é aproveitar esses momentos para encontrar empresas que estejam efetivamente descontadas. E a gente encontra algumas oportunidades, se o investidor buscar fora aí do Ibovespa aí no nosso entendimento, Camila. Legal. E em relação aos grandes papéis que movem majoritariamente o desempenho do Ibovespa, a gente comentou sobre Petrobras, mas também tem vales e bancos, né? O que você avalia sobre esses setores?
Então, eu entendo que Vale, nesses níveis que se encontram hoje, estão em preços, tá um preço realmente super atrativo. É, a gente sabe que o Brasil é um mercado muito grande no agro também e uma grande mineradora, né? Então, a China realmente voltando a comprar, demandar minério de ferro, a gente entende que a Vale, nesses níveis, parece ser um preço aí super interessante, super atrativo, de novo, para aquele investidor de médio e longo prazo que quer carregar o ativo aí na carteira por muitos anos. Legal. Falando justamente de China, divulgada nessa madrugada, o CPI de lá, o dado de inflação de março, veio a 0,1% abaixo das previsões, né, do mercado. Eu queria entender se, na sua opinião, os dados recentes do país ainda sustentam, corroboram aquela tese de que o crescimento do país tem diminuído, tem perdido o ritmo. Sim, indiscutivelmente ele tem perdido ritmo, né? Porém, o governo ele vem atuando aí para incentivar, para que volte a retomada aí do crescimento, né? A gente acha que não vai retomar naqueles níveis que a gente via nas últimas décadas, porém acreditamos aí que a China pode voltar a ajudar o crescimento global e principalmente as empresas aí de commodities, minério, como a Vale do Rio Doce. E essa situação recente da China pode afetar o mercado brasileiro? Sim, não tenha dúvida. Como a China é um dos nossos principais parceiros comerciais, qualquer movimentação para cima ou para baixo acaba tendo impacto direto aqui na economia brasileira. Perfeito. E aí, para fechar essa nossa análise da economia e da Bolsa de Valores, eu queria saber se você está otimista para o Ibovespa no final do ano. Sim, eu tô otimista. A gente tem uma visão muito construtiva aí de Brasil, a nossa visão realmente sempre mais de médio e longo prazo. Como eu falei anteriormente, qualquer indicador que saia, o mercado está muito bipolar, pode subir ou pode cair rapidamente, né, os ativos. Porém, nesses momentos eu vejo grandes oportunidades para quem tem visão construtiva e visão de investimento de longo prazo nas empresas locais. Então, para a gente encerrar aqui, queria que talvez você deixasse uma dica para os investidores individuais que querem surfar esse momento do mercado. A dica realmente é, se você é um investidor de curto prazo, aproveite esse momento, porque está tendo muita volatilidade. Então, se você gosta mesmo de investir pensando no curto prazo, tem muita oportunidade. E se você é um investidor de médio e longo prazo, também. Então, o momento bom de investir é a compra boa, né? A compra barata. Então, tem muita coisa barata aí. Basta você ter paciência, escolher o momento, aproveitar essa volatilidade que pode aparecer algum ativo que fique barato. Então, é atenção e respeitar sempre aí o seu perfil aí como investidor. Certíssimo, Fábio. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito pela sua contribuição para o programa. Saiba que você está sempre convidado a voltar aqui com a gente. Obrigado, Camila. Agradeço aí pela oportunidade e a todos aí da Veja. Obrigada. Obrigado. Bom, este foi o Veja Mercado dessa quinta-feira, 11 de abril. Eu agradeço pela sua audiência e lembro que o nosso programa é patrocinado pela JHSF. Amanhã, o Diego Jimenez, apresentador titular do programa, já está aqui de volta com a gente. Obrigada e até mais.